dia a todos, certo? Vou enviar aqui no chat a chamada. Por favor, enviem o nome, certo? Tem muita gente que está esquecendo de enviar o nome, então, por favor, enviem o nome lá para a gente conseguir registrar a presença de vocês, certo? No final da aula eu vou rever quem ainda está online e conferir aí os nomes que foram enviados, certo? Então, pessoal, vocês já podem começar a enviar, tá? Então tá. Aí, muito bem. Beleza. Enquanto vocês vão enviando, vou compartilhar aqui a tela com vocês e iniciar já de imediato a nossa aula de hoje, que tem bastante conteúdo, certo? Então, aula de filosofia 41 e 42. Vamos fechar aqui o tema do contratualismo, vem do pensamento de Rousseau, beleza? Então, o objetivo desta aula é fechar o percurso sobre o pensamento dos contratualistas, certo? Com a apresentação do pensamento político de Rousseau, certo? Os conceitos que vocês precisam levar no coraçãozinho de vocês nessa aula. O conceito de bom selvagem, crucial para o entendimento de Rousseau, para explicar a desigualdade social, o homem primitivo, certo? E de vontade geral, que era a esperança para consertar essa palhaçada que é aí o mundo civilizado, certo? A sociedade. Beleza? Então vamos lá. Então, em maio de 1968, começando aqui a aula, uma inscrição foi encontrada no Muro de Paris, certo? Ela dizia o seguinte: é doloroso ter que suportar os seus chefes, mas burrice maior é escolhê-los, certo? Então, qual que é a relação que a gente tem dessa afirmação e as propostas do contratualismo que nós vimos nas aulas anteriores? Bom, respondendo nos dois autores que nós vimos antes, Hobbes e John Locke, nós percebemos aí uma clara defesa do contratualismo, não somente do contratualismo, mas da defesa da representatividade, ou seja, o povo deveria escolher um representante para governá-lo. No caso do Hobbes, era um monarca, era um regime absolutista. No caso do Locke, era o povo escolhendo alguém para governar a fim de atender às necessidades básicas desse povo, certo? Que seriam os direitos individuais, os direitos naturais, de acordo com o Locke, certo? Então, com essa frase que aparece no Muro de Paris, é doloroso ter que suportar os seus chefes, mas mais burrice ainda é escolhê-los. Então, é uma clara afronta aí ao pensamento do Hobbes e do Locke que nós vimos nas aulas anteriores, certo? Rousseau, ele também vai ter uma defesa aí aliás, me desculpa, gente. Aqui é uma clara crítica a essa tentativa de se escolher representantes para o povo, certo? Para o Rousseau, esse esquema político de representatividade não seria tão promissor. Então, aqui a gente peguei essa imagem forte do caderno de vocês, certo? Da apostila, certo? O nome dessa tela se chama Abu Ghraib, não sei se assim se pronuncia, certo? De Fernando Botelho, certo? É de 2005. Isso aqui está remetendo a um fato asqueroso que aconteceu no passado. Eu não digo nem desumano, porque fazer isso com uma pessoa é essencialmente humano. Animal nenhum amarra uma pessoa pelo pé e bate até ficar desacordado, sem saber de onde os socos estão vindo, vendando essa pessoa, certo? Isso aqui é uma monstruosidade tremenda, certo? Então, essa obra pertence a uma série de perturbas de Fernando Botelho, que se baseou nas imagens de tortura praticada contra os prisioneiros iraquianos na prisão de Abu Ghraib, certo? Então, isso aqui não foi uma obra de arte. Isso aqui foi uma obra de arte crítica sobre fotos reais de tortura que aconteceram nessa prisão iraquiana, certo? Então, essas fotos elas vieram em público em 2003, o cara fez essa tela aqui em 2005, e reacendem uma discussão política sobre a prática de tortura. Nunca esteve tão atual esse tema, certo? Principalmente com governantes aí defendendo claramente, à luz do dia, assim, sem escrúpulos nenhum, sem o menor peso da consciência, práticas de tortura para se obter alguma coisa, certo? Como se isso fosse justificado, certo? Isso não, né? Então é a reflexão que essa imagem promove para a gente. Que tipo de reação essa imagem provoca, certo? Se essa imagem é provocativa, se essa imagem te causa desconforto, então você está mais próximo aí do homem primitivo defendido por Rousseau,
certo? Se você se deleita com esse tipo de imagem, eu recomendo aí procurar um profissional psiquiátrico. Deixa eu autorizar aqui a entrada. Certo? Que outros casos de tortura você conhece no mundo contemporâneo, certo? Que histórias recentes nós temos de tortura que acontecem, certo? E o pior é que quando a gente conhece, quando essas práticas de tortura, elas envolvem não somente isso aqui na prisão, mas todo aqueles linchamento que a gente também assiste ou fica sabendo nos veículos da imprensa de pessoas que tentaram fazer justiça, certo? Isso não está certo também, certo? O que significa casos assim em países democráticos? Linchar pessoas, torturar pessoas, isso é inadmissível em um lugar que afirme que se viva um regime democrático, certo? Existe um problema, uma contradição afirmar essa coisa. Pois os regimes democráticos, eles seriam defensores dos direitos humanos, certo? Então, para mostrar aí essa crítica da nossa sociedade atual, que às vezes governos permitem esse tipo de prática, ou governos que defendem esse tipo de prática, a gente vai voltar lá para o século das luzes, certo? No século XVIII. O século XVIII foi um período de grande efervescência política e intelectual, marcada pelo fim do regime absolutista na França, e no plano intelectual, o período ficou conhecido como século das luzes, em referência ao iluminismo, certo? Que foi um movimento baseado na convicção de que a razão humana finalmente emanciparia o ser humano da superstição e o faria superar as trevas da ignorância, certo? Então, a nomenclatura, o nome Século das Luzes, é uma clara crítica à idade das trevas do período medieval. Lugar onde práticas de tortura em nome da igreja, em nome de Deus, em nome da religião, eram permitidas, certo? Então existia o pensamento religioso que contraditoriamente, que paradoxalmente, agia com práticas de tortura, certo? Então, o século das luzes, o iluminismo, ele vem para jogar luz a esse período de trevas, tentando aí fazer uma defesa do conhecimento humano. O problema é que nós vivemos hoje, hoje no na nossa atualidade, que teria passado por esses séculos das luzes, parece que estamos regredindo aí, defendendo práticas lamentáveis, certo? A palavra alemã utilizada para se referir ao iluminismo é Aufklärung, certo? Que significa esclarecimento, que ajuda a entender a ambição dos pensadores iluministas em explicar o mundo, desencantando-o da superstição e das crenças irracionais, certo? Então, além de fazer uma defesa do conhecimento humano, o Aufklärung, ou esclarecimento, ou o século das luzes, eles estavam querendo retomar, fazer o homem retomar aí o seu poder, que isso também vem desde o Renascimento, que é a volta do homem por ele mesmo, certo? Vocês conseguem pensar naquele homem vitruviano, que é uma defesa aí do conhecimento humano sobre o próprio homem, ou seja, ele se desapega daquelas verdades divinas e tenta aí investir no conhecimento científico, no aprimoramento tecnológico, certo? Então, na medida em que os séculos das luzes eles alavancam o potencial intelectual e científico do homem, eles estão querendo se desapegar da superstição e das explicações irracionais e até religiosas, certo? Isso vem desde o Bacon, o Isaac Newton, certo? Com o comecinho da ciência dando aquela alavancada, certo? Então, após o impacto das descobertas de Newton sobre o funcionamento da natureza física, diversos pensadores passaram a buscar explicações racionais ou naturais para outros fenômenos, incluindo aqueles relacionados aos seres humanos. Então acontece o seguinte: então estava no século, a Idade das Trevas ela era dominada pelo pensamento religioso, pelas práticas de tortura da igreja, certo? Isso começa a perder força. O século das luzes vem, a ciência começa a surgir. O homem ele deixa de olhar para Deus e ele passa a olhar para si mesmo e para a própria natureza, observando essa própria natureza, que começa a fazer aí as formulações começa a configuração das fórmulas matemáticas, a lei da gravitação, a lei da gravitação universal com Newton, certos experimentos do Galileu, certo? Então, nesse período existe uma defesa, uma volta do homem para a natureza para ele conseguir ver e resgatar aí todo o conhecimento que ele pode alcançar se ele olhar para o lugar certo, certo? E
esse pensamento científico que consegue oferecer fórmulas matemáticas, essa prática também é feita nas ciências humanas, ou seja, é uma tentativa de explicação física ou racional para fenômenos, inclusive humanos, e não apenas fenômenos naturais. Certo? Um exemplo disso é a obra do Adam Smith sobre a riqueza das nações, que vira um marco da fundação da ciência econômica. Certo? Então, a partir daí, existe essa tentativa de trazer aí o método exato, o método das ciências exatas, das ciências para o campo investigativo das ciências humanas. Certas propostas políticas do iluminismo surgidas na obra de pensadores como John Locke eram debatidas e modificadas, certo? Os contratualistas, aquilo que ele explicava sobre o conhecimento humano, as ideias, o cérebro como uma tábula rasa, certo? Então isso aqui é a tentativa, é as ciências humanas dando seu passo aí para uma explicação mais racional sobre o próprio entendimento humano. Nesse contexto, então, se destacam vários filósofos. John Locke, como nós citamos, Voltaire, filósofo revolucionário, Montesquieu, também ocupando esse mesmo saco de farinha aí do Voltaire, com os filósofos revolucionários. Vou autorizar aqui. Sem problemas, Matheus. E o Diderot. Diderot a gente vai ver na parte de estética, certo? Um filósofo muito interessante, tem uma obra do Paradoxo do Comediante, recomendo a leitura. Enfim, são alguns filósofos que nós podemos citar dentro aqui dessa trajetória. Bom dia, menino. Talvez o pensador mais original desse século, século XVIII, na França, tenha sido o Jean-Jacques Rousseau, certo? Nascido em Genebra, onde hoje é Suíça, ele conservou algumas ideias iluministas, mas ele criticou com muito empenho outras, certo? Que ideias são essas que ele criticou? Por exemplo, essa defesa do século das luzes, certo? Ou a defesa da propriedade privada. Ou que a humanidade, que a civilização só tenha trazido benefícios aí para o homem, certo? Então, esse daqui é o Rousseau, certo? Então, no material de vocês, essa seção corresponde ao Rousseau e a crítica à civilização. Esse daqui com o rostinho angelical é o Jean-Jacques Rousseau, certo? Uma das características do pensamento iluminista é a valorização da natureza. Como eu mencionei nos slides atrás, o homem ele estava voltando os olhos para a natureza e para si mesmo para conseguir gerar aí o conhecimento mais científico que era afastado daquela parte religiosa, certo? Não só como fonte do conhecimento, mas como local privilegiado para o exercício das virtudes humanas. Em Rousseau, essa ideia ela é levada às últimas consequências, certo? Ele estabelece uma antítese entre a civilização e a natureza, sendo essa considerada superior, certo? Então, nesse contexto, o homem está voltando os olhos para a natureza, tentando entender aí os fenômenos físicos, desenvolvendo fórmulas matemáticas. Então, Rousseau ele pega e faz o seguinte: vocês querem investigar a natureza? Vocês querem trazer um conhecimento humano? Vocês querem fazer aí uma ciência humana de verdade? Então tá. Então vamos analisar o homem desde quando ele saiu do estado primitivo, certo? Ele vai fazer esse tipo de investigação, certo? Então, para tratar do tema, Rousseau, lembrando, Rousseau é um filósofo contratualista e ele vai querer analisar aí o homem e a desigualdade social, como vai aparecer aqui nos próximos slides. Então, para tratar da filosofia política, Rousseau ele vai se valer do mesmo conceito que nós vimos em Hobbes e Locke, que é o conceito de estado de natureza, muito importante para os contratualistas, certo? O problema, de acordo com Rousseau, desses filósofos aqui, Hobbes e Locke, por exemplo, é que ao apresentar o ser humano antes do contrato social, esses filósofos aqui, o Hobbes e o Locke, eles não foram longe bastante, certo? Eles não imaginaram a verdadeira sociedade primitiva. A sociedade primitiva não. A primeira, o homem primitivo antes de começar a desenvolver sua comunidade, certo? Não trataria de escrever algo que existe ou já tem existido, mas de pensar como seria a natureza humana se não houvesse a sociedade. Então, de acordo com Rousseau, foi isso que esses filósofos pensaram. Então, se não existisse sociedade, como que todo mundo ia se comportar, certo? Essa aqui é a crítica do Rousseau para esses dois filósofos, certo? O Hobbes, ele afirma que sem o controle do Estado, o indivíduo ele teria propensão à violência. Lembra? O homem é o lobo do homem.
Rousseau afirma que essa descrição não é verdadeira, certo? Não se aplica ao ser humano em geral, e sim ao homem moderno, certo? Que o Hobbes conhecia. Então, essa crítica aqui do Rousseau, que começa aqui, então qual que é a crítica que ele está direcionando ao Hobbes? Certo? Ele fala, Hobbes, ó, você não analisou a sociedade de forma verdadeira, de forma limpa, certo? Você transferiu preconceitos e impurezas, problemas do homem civilizado para análise, para essa pesquisa que você faz do homem primitivo, certo? Você errou aí. Você deveria ter pesquisado, investigado o ser humano em seu estado puro de natureza e não trazer aí essa propensão à violência, que é algo que começa com a sociedade civilizada para tentar justificar aí o seu homem primitivo, certo? Essa necessidade do Estado também. É algo que começa depois que o homem se funda em sociedade. Então não seria necessário o Estado justificar a necessidade do Estado para o homem primitivo, porque nesse Estado primitivo não existe nem Estado, não existe essa violência. Certo? Essas são as críticas que Rousseau direciona a Hobbes. Ele transferiu preconceitos do homem civilizado para o homem primitivo e comprometeu aí a sua análise. Então, o que o Hobbes conhecia, esse sim, sem o controle das leis, poderia ser violento e ambicioso. Rousseau se esforça para pensar em quais seriam as qualidades especificamente humanas, certo? Então, o homem ele tem algumas qualidades que surgem com ele antes dele entrar na sociedade, em comunidade, certo? Quais são essas características? Quais são essas qualidades essenciais? São, entre elas, seria a liberdade e a compaixão, certo? Então, nesse estado de natureza defendido por Rousseau, o homem ele é totalmente livre. Ele não tem preocupações, certo? Ele não chega nem a ter juízo de valor negativo ou positivo, ou bom e mal. O homem ele é plenamente livre. Ele não precisa atender expectativas. Ele vive o hoje e o hoje ele precisa só comer, garantir conforto e se procriar, certo? Ele não precisa cumprir demandas além dessas, certo? Por isso que ele é livre. E compaixão. Por quê? Porque Rousseau notou que na natureza todos os animais sentem compaixão um por outro. Então a compaixão, a misericórdia é outra qualidade essencialmente humana, ou a piedade, né? O indivíduo é livre, senhor de si, não apenas segue os seus instintos, certo? Então, aqui é uma crítica, novamente uma crítica ao pensamento do Hobbes, né? Então, o homem ele não segue apenas seus instintos. Ele não é um cachorro raivoso, certo? Ele possui uma parcela de racionalidade para conseguir ir atrás daquilo que ele precisa, que é alimentação, hidratação, conforto, procriação, certo? Só que ele não precisa matar os outros para conseguir conquistar isso, certo? Ele não está à mercê dos seus instintos mais vorazes. Além disso, naturalmente, sentimos compaixão, sofremos quando vemos um semelhante ou um outro animal sofrendo, certo? Há controvérsia sobre isso, principalmente com o mundo se tornando cada vez mais sádico, né? A compreensão do sofrimento alheio e o interesse em aliviá-lo é uma das virtudes mais elevadas do ser humano. Então a gente consegue perceber o seguinte: Hobbes ele pegou a análise do ser humano e ele falou que o ser humano ele era mal, certo? O ser humano era o lobo, o homem é o lobo do homem. O Rousseau ele já tenta ser mais otimista, certo? Ele já é mais amoroso. Ele afirma que o ser humano nesse estado de natureza ele não é mal como Hobbes afirmava, certo? Que nesse estado de natureza o homem ele até se preocupa, ele tem compaixão pelos seus membros da espécie, pelos outros animais, e ele está interessado em aliviar o sofrimento. Então imagina, está passando na rua e vê um cachorro com a pata quebrada se contorcendo com um caminhão em alta velocidade vindo em direção a ele. Sim, eu duvido muito que você não tentaria salvar esse cachorro, ou não levaria ele para um centro veterinário, certo? O curioso é que às vezes a gente salva o bicho e deixa o ser humano morrer. Então aqui teria alguns probleminhas, né? Nessa, nessa afirmação do Rousseau. Enfim, brincadeiras à parte, essa compaixão ela é notável, ela é digna de nota em todos os membros da espécie. De fato, os vídeos de pessoas e animais sendo agredidos provocam grande repercussão, principalmente hoje. A gente tem um vídeo violento divulgado no celular, automaticamente as pessoas compartilham, não sei se é por prazer ou se é para divulgar, enfim, isso provoca repercussão. Certo? Aqui eu ia colocar um parênteses, né? Não sei se vocês são do tipo que vem TV, mas vídeos de videocacetadas, vídeos de pessoas sofrendo, isso contraria também um pouco, né, dessa compaixão que o Rousseau estaria defendendo. Parecia até que
estariam interessadas em destruir esse sentimento natural de compaixão com esse tipo de vídeo, certo? Esse vídeo asqueroso. Enfim, as torturas, né? Enfim, no estado de natureza existiriam apenas as desigualdades naturais, como diferença de força física, mas não havia o diferente de classe, por exemplo. Então, nesse estado de natureza imaginado por Rousseau, não existe desigualdade. Todo mundo é igual, todo mundo é capaz de conseguir caçar o seu próprio alimento, ninguém passa fome, todo mundo consegue viver de forma harmoniosa, certo? Não existe, só existe a diferença entre a força física, ou seja, o homem, nesse estado primitivo de Rousseau, vai caçar, enquanto as mulheres elas vão ficar destinadas a cuidar da terra e das crianças e dos idosos, certo? Então, essa primeira divisão que nós vimos também em sociologia, ela começa através da força física, certo? Diferença de classe e gênero são coisas que vão surgir depois, com o início das comunidades se formando. Sim, o ser humano ele não se sentiria inferior ao outro, nem desejaria agredi-lo, tampouco roubá-lo. Então, nesse estado de natureza, é assim que as coisas funcionam. Todo mundo vive de maneira harmoniosa. A natureza proveria ao indivíduo o pouco que ele precisa. Ele seria saudável, forte, teria uma vida satisfatória para a sua natureza. Não existe ambição no estado de natureza. O homem se contenta com pouco, ele se contenta com o essencial, com o necessário, certo? Ele usa somente o necessário. Podemos ver então que no estado de natureza, o ser humano na natureza é considerado física e moralmente superior ao civilizado. Por que física e moralmente superior? Física, porque o homem ele é mais forte, ele precisa caçar, ele precisa ter qualidades é, de força para conseguir executar as suas tarefas. E moral, porque o homem ele não seria violento. Então, nesse aspecto, o homem primitivo ele é muito superior ao homem civilizado. E além disso, ele é mais feliz, porque ele não tem preocupações, ele não precisa atender às expectativas dos outros, ele não conhece a inveja, ele não conhece a cobiça, certo? Ou ele não conhece esses conceitos que só surgem com o início da civilização. Seria para o Rousseau o bom selvagem. Nota, prestem atenção, Rousseau nunca escreveu bom selvagem. Isso aqui é um termo que nós utilizamos para nos referir ao seu pensamento. Na verdade, o selvagem de Rousseau, ele é neutro. Por quê? Porque vivendo na natureza, ele só vai precisar garantir as suas necessidades básicas. E para isso, ele não vai ser necessário matar alguém com requintes de crueldade. Ele simplesmente vai precisar se defender ou conseguir conquistar aquilo que ele precisa, certo? Dentro dessa concepção, então não existe juízo de valor. O homem ele está apenas lutando pela sua sobrevivência, não no sentido como Hobbes defendia. Certo? Então, o bom selvagem é bom nesse aspecto, certo? Porque ele não conhece aí os vícios e a violência que a civilização conhece. Então é importante levar em conta que para o pensador, para Rousseau, esse estado de bom selvagem, ele pode nunca ter existido, mas considerando os povos que conhecia, eles já tinham contato com as civilizações primitivas, Rousseau pensava, os indígenas da América Latina, por exemplo, eles estavam mais próximos do ser humano natural, e por isso eles eram mais felizes. Por que eles eram mais felizes? Porque quando surge a propriedade privada, o homem ele começa a se unir em volta de uma fogueira, ele começa a desenvolver aí os seus contatos sociais. E nesses contatos sociais, por exemplo, o homem, eles vão começar a cantar, eles vão começar a dançar, certo? Pessoas vão começar a despertar a atenção das outras. Então, se tem uma roda de fogueira, um sarau, como as ciências humanas gostam, e alguém começa a dançar, essa pessoa desperta a atenção estética da outra e elas começam a se envolver. O outro que observa vê aquilo e começa a invejar essa situação. Ele quer aquela atenção. Então, junto com a sociedade, com a propriedade privada, com a sociedade que começa a se formar, o homem ele começa a despertar desejos de ambição, desejos de cobiça, desejos de inveja, certo? E com isso ele vai começando a se tornar mais triste, ele começa a se tornar menos feliz, certo? Então é assim que se configura o início da sociedade. No estado de natureza o homem é feliz, conforme ele vai, conforme a propriedade privada surge e a sociedade começa a surgir com ela, a infelicidade começa a aparecer. Na Europa civilizada surgiram os vícios, a violência e a infelicidade, como diz uma das mais célebres citações. O homem é naturalmente bom e a sociedade corrompe. É isso que significa essa frase do Rousseau, certo? Junto com a sociedade vem toda essa herança
certo? Vem os vícios, a violência, a infelicidade. Vício, ele não está se referindo apenas ao vício de drogas ou vício de bebidas alcoólicas, mas o vício em ouro, o vício em dinheiro, o vício no desejo, o vício sexual, certo? Então são esses os vícios. E através desses vícios, para garantir esses vícios, vem a violência. E a tentativa de satisfazer esses vícios com violência nunca será suficiente e vai sempre gerar infelicidade. Certo? A separação entre estado de natureza e estado de sociedade é típica no pensamento contratualista, certo? Nós vimos essa separação em todos os filósofos que estudamos. Hobbes, Locke e Rousseau. A diferença é que Rousseau, ele coloca muito peso, ele critica aí o surgimento da civilização, certo? Diferente de Locke e Hobbes, que acreditavam que isso iria trazer emancipação ao ser humano. Então, enquanto Hobbes e Locke interpretam a passagem de um estado para outro como avanço, certo? O homem primitivo para o homem civilizado é um avanço inevitável, Rousseau, ele lamenta que isso tenha acontecido, certo? Aliás, o iluminismo também era dominante, a ideia de que a sociedade avançava, certo? Então, Locke e Hobbes, eles pertencem ao grupo dos iluministas que acreditavam que isso era um avanço, certo? Que os civilizados eram mais sábios e mais evoluídos do que os selvagens. E aí que está a diferença do Rousseau. Rousseau, ele vai contra essa onda. Ele critica isso que a maioria dos iluministas defendiam. É por contrariar essa visão que Rousseau se destaca. Ele considera que a vida social civilizada seria a causa da degeneração dos seres humanos, fazendo surgir a violência, a desigualdade e a corrupção. Nessa modificação da vida humana, o principal evento teria afastado os seres humanos dos princípios naturais, provocados pela decadência, teria o surgimento da propriedade privada. Está aqui um trecho do discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, que nós vimos também em sociologia. O verdadeiro fundador da sociedade civil foi o primeiro que, tendo cercado um terreno, lembrou-se de dizer isso é meu e encontrou pessoas suficientemente simples para acreditá-lo. Alguém ingênuo para acreditar nisso. Se a terra era de todo mundo, se não havia dono, como que alguém podia afirmar que aquilo era seu? Como surgiu a propriedade privada? É um dos questionamentos do Rousseau. E ela começa a partir daí, certo? Se era tudo de todo mundo, nós vimos em Locke também isso, então, ao cercar o pedaço de terra, aquilo passa a ser meu, os outros vão trabalhar para mim, certo? Eu começo a concentrar renda, eu começo a concentrar frutos e a desigualdade começa a surgir, certo? É por isso que vem toda essa decadência que Rousseau apresentava. Quantos crimes, guerras, assassínios, misérias e horrores não pouparia o gênero humano aquele que, arrancando as estacas ou enchendo o fosso, gritando aos seus semelhantes: defendei-vos de ouvir esse impostor. Estarei perdido se esquecerdes que os frutos são de todos e que a terra não pertence a ninguém. Esse aqui é um trecho presente no discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens. Então, nessa obra, Rousseau ele afirma a desigualdade física e depois a desigualdade social. A desigualdade física ela é natural. Pessoas nascem mais fortes, pessoas precisam caçar, outras pessoas precisam cuidar da terra. E a desigualdade social, que essa daqui já é artificial, certo? Que é a concentração dos frutos, né, da propriedade. Tudo vem a partir da propriedade privada. Certo? Então, o trecho pertence, como eu disse, o discurso sobre a origem da desigualdade dos homens. Resposta ao curso, isso foi um concurso. A Academia de Dijon, ela geralmente abria concursos para os intelectuais da época responder. Olha o incentivo, né, que tinha na época. Devíamos ter mais hoje. O problema é que tem, só que fica tudo restrito às academias, às universidades. Geralmente essas discussões elas não chegam perto do povo, né? Os candidatos eles deveriam elaborar um texto sobre o que teria originado as desigualdades existentes entre os homens. Em o Rousseau, a resposta é clara. O advento da sociedade e o surgimento da propriedade privada foram os causadores aí da desigualdade. Se a terra não é de ninguém, não há diferença entre proprietário e não proprietário. Entre rico e pobre, o ser humano não depende dos seus status econômicos para se considerar feliz, certo? Olha a infelicidade hoje, nós vivemos o maior índice depressivo da história. Existe alguma coisa aí? Rousseau não está errado quando ele afirma esse tipo de coisa. Ele não vê em seus semelhantes divisões entre vencedores e derrotados. Certo? Isso no estado de natureza. Mesmo sem ter recebido o prêmio, Rousseau ele decide publicar o texto, que se torna um marco no seu pensamento. Então, ele não ganhou, né, o prêmio, mas ele falou: puta, meu, eu fiz um texto da hora, vou publicar. E publicou.
Por mais que a entrada no estado da sociedade seja deplorável, não há retorno possível. Então não adianta a gente querer voltar para o estado aí de natureza. Voltaire vai criticar essa concepção do Rousseau. Ele falou, eu gostei tanto de ler aí o seu discurso da origem da desigualdade dos homens que me deu vontade de andar de quatro. Olha só o sarcasmo do Voltaire, certo? Falou, eu quis voltar a ser bicho quando eu li o seu texto, certo? Mas não dá para voltar. Ou seja, promover o retorno à natureza é inevitável. O que a gente precisa se concentrar é tentar corrigir essa situação, oferecendo propostas para amenizar aí essas desigualdades. A preocupação com a emancipação do indivíduo que vive numa sociedade corrompida levou Rousseau a formular propostas práticas para proporcionar a felicidade ao homem. Certo? Essas propostas envolvem principalmente a política e a educação. Deixa eu só conferir aqui os slides, gente. E às vezes eu quero finalizar logo, mas correr nunca é uma boa. 17. Faltam 7 slides. A gente tem 5 minutos. Não vai dar tempo, né, pessoal? Infelizmente. Bom, mas eu vou continuar até estourar aqui o nosso tempo, certo? Então, aqui nossa nova sessão, Filosofia Política e Educação. A principal obra política de Rousseau é o livro do Contrato Social, onde ele vai afirmar aí as bases do seu contrato. Então, se outros autores também escreveram, desenvolveram uma obra com essa temática, Rousseau não será diferente. O título da obra já dá pistas sobre seu conteúdo. Trata-se da retomada do conceito de contrato, tão importante para o pensamento da época, certo? Nessa obra, Rousseau afirma ser um defensor radical da liberdade, definida não apenas como direito fundamental, mas como uma forma de acesso à espiritualidade. Ele faz toda aquela crítica no discurso sobre a desigualdade, certo? E ele vai desenvolver o contrato social, onde vai estar colocando em prática uma teoria semelhante à do Locke, certo? Uma defesa aí de um governo. Só que para o Rousseau, vai ser o próprio povo que vai organizar que vai administrar aí esse governo, certo? Algo parecido com o que nós vimos em Habermas, certo? Não existe a representatividade, existe o próprio povo colocando em prática aí, colocando as cartas na mesa e decidindo o que é melhor para o próprio povo, certo? Diferente do Locke, para quem os direitos individuais, incluindo o direito à liberdade, eram garantidos por um governo criado com base no consentimento da sociedade, Rousseau declara que o exercício da liberdade é assegurado por meio do governo formado pelo próprio povo. Não existe representatividade. Existe o governo do próprio povo decidindo sobre o próprio povo. O povo é soberano e soberania não se representa, resgatando o conceito grego de democracia. Então, ele tenta retomar aí os ideais gregos do próprio povo participando aí nas questões políticas. O povo não deve se submeter a um governo, mas ser parte integrante dele, reunindo-se em assembleia, disputando e votando as leis. Essa seria a única forma de expressão da vontade geral da soberania popular. Por vontade geral, que é um conceito importante que eu falei lá no início dos slides, certo? O senhor entende algo diferente daquela prática comum dos regimes democráticos de hoje, certo? O resultado de uma eleição, ela é a expressão de várias vontades. Então, nós, indivíduos, vamos lá e votamos em alguém e, por uma consequência, acabamos elegendo alguém que ganhou na defesa das vontades individuais, certo? Então, essa foi a vontade da maioria, certo? Vontade geral é diferente da mera soma das vontades individuais. Então, o pessoal vai lá e vota, muitas pessoas individuais, muitas pessoas exercem seu direito individual, vão lá e votam em determinada pessoa. Essa pessoa ela só está representando a vontade dessa maioria que votou, e não da comunidade como um todo, não da sociedade como um todo, certo? Aí que está o problema da representatividade. Existe a divisão dessa sociedade e algumas classes, algumas camadas vão conseguir se destacar, vão conseguir eleger alguém que vai defender interesses que não necessariamente envolvem interesse geral, certo? É praticamente cada um defendendo seus próprios interesses, quando na verdade o que deveria existir é o coletivo lutar pela vontade geral, a vontade do povo, certo? Então, o povo, enquanto coletividade, forma um corpo dotado de vontade própria. Esse corpo tem uma vontade que corresponde aos interesses em comum das pessoas que formam a sociedade. Então, eu vou votar de acordo com a vontade geral.
e não de acordo com os meus interesses. Todos deveriam votar desse jeito, porque aí o corpo político, nós estaríamos unificando os nossos interesses para fazer o país funcionar, para fazer a nossa comunidade funcionar, e não querer que os meus interesses se prevaleçam. É assim que a política deveria funcionar, é assim que a democracia deveria funcionar, e é assim que a democracia deveria funcionar para o SO nessa do próprio povo defender seus interesses e participar das questões políticas. Algo que, na prática, a democracia ela deveria funcionar desse jeito, né? Mas o que acontece é lobby político, enfim. Essa parte fica a cargo nas nossas aulas de sociologia, mas fica a reflexão. Esse encontro de vontades que reflete as liberdades individuais, Rousseau chama de vontade geral. Não se trata, portanto, da vontade de todos, mas da vontade que todos têm em comum, certo? Ou seja, o interesse geral. Ele deve ser expressa nas leis de um povo. O corpo coletivo, seguindo esse raciocínio, é mais importante que as individualidades, ou seja, os interesses individuais. O corpo político, o corpo coletivo, certo? Isso que nós deveríamos levar em consideração quando vamos para a urna, certo? Segundo Rousseau, a vontade geral é o substrato coletivo das consciências. Olha que bonito. Vontade geral é o substrato coletivo das consciências. É a minha consciência pensando além do próprio umbigo, certo? Submeter-se à vontade geral significa ser livre, pois cada cidadão submete somente às leis que ele próprio elaborou ao participar da vontade geral. Assim, a liberdade não é não obedecer a lei nenhuma, mas obedecer somente à própria lei definida por meio da vontade geral, certo? Muitos indivíduos eles não estariam preparados para viver num regime verdadeiramente democrático, certo? Rejeitando a vontade geral e agindo de forma egoísta. É isso que nós vivemos, né, gente? É isso que nós vivemos. E que filósofos, desde o passado, estão tentando nos alertar. Esses indivíduos deveriam ser forçados a aceitar as deliberações da coletividade, uma vez que, segundo Rousseau, algumas pessoas precisam ser obrigadas a ser livre, certo? Falta pouquinho, gente. 1, 2, 3. Nossa, eu peço licença para vocês para eu conseguir finalizar essa aula aqui. Porque o conceito que a gente deveria trabalhar, eu já consegui apresentar para vocês. É que só faltam 3 slides, e como a aula vai ficar gravada, compensa eu conseguir fazer essa finalização, certo? A realização da doutrina política de Rousseau, baseada na vontade geral dos cidadãos, era limitada pela constatação feita pelo próprio filósofo, de que o regime organizado em assembleias participativas só funcionaria em pequenas unidades políticas ou cidades. Certo? Então, Rousseau ele é coerente e honesto consigo mesmo. Ele afirma, como Habermas também vai afirmar, séculos depois, de que esse modelo democrático ele não dá conta de lugares muito grandes, certo? O povo não consegue, por exemplo, o Brasil inteiro não conseguiria participar de forma deliberativa, de forma ativa nas questões da nação, por causa do seu terreno, certo? Então, exatamente por isso. Então, a organização política de um grande Estado nacional, que inclui várias cidades, seria um obstáculo, certo? E para finalizar, as ideias pedagógicas de Rousseau, ele critica a forma como nós ensinamos as crianças, certo? A gente chega, acaba com o pensamento crítico, acaba com a criatividade, enfiando o conhecimento intelectual nelas, certo? Para o Rousseau, não deveria funcionar dessa forma. Ele escreve uma obra chamada Emílio, certo? Que trata da educação. Nessa obra são encontrados os princípios de como deve educar uma pessoa para que ela não seja corrompida pela sociedade. Orientada por um preceptor, que é o professor, o jovem Emílio ele é educado a valorizar a experiência para que ele mesmo possa desenvolver seus valores. Ou seja, a educação propriamente dita, conhecimento, assim, ela começa tardiamente, lá para os 15, 16, 17 anos. Antes disso, a criança precisa ser educada na realidade, certo? Para desenvolver a sua criatividade e descobrir valores morais no contato com as outras pessoas. Sendo o homem naturalmente bom, uma educação distante dos males da sociedade impediria que essa bondade seja sufocada. E por fim, Rousseau, ele defendia aí a obra do Robinson Crusoe para educar as crianças, certo? Nessa obra aqui, nesse livro que ele recomenda, um homem ele se perde numa ilha e ele precisa usar toda a sua criatividade para conseguir sobreviver. Inclusive, na nossa aula de terça-feira eu vou comentar aí o filme Náufrago, que inclusive assisti essa semana, muito importante aí para apresentar os pilares da nossa sociedade. E com isso eu finalizo o que
o nosso conteúdo de hoje. Gente, eu peço desculpas aí por estourar em 2 minutos a nossa aula de hoje, não foi tanto assim, certo? Eu agradeço aí aqueles que tenham ficado na apresentação e abro agora para possíveis dúvidas, sugestões. A gente pode retomar também na aula de terça-feira, certo? Atenção para os exercícios do plural. Irei liberar para vocês assim que enviar essa aula para todos, certo? Pessoal, sem dúvidas aqui. Valeu, Lucas. Mais alguém? Mais alguém? Dúvidas, alguma coisa? Eu que agradeço, Jennifer, certo? Valeu, gente. Então, até a próxima, certo? Até mais. E obrigado mais uma vez.